das vocações. A cada final de semana, a cada domingo, nós vamos meditando, celebrando uma vocação específica. Domingo passado celebrávamos o Dia dos Padres, celebrando assim a vocação ao ministério ordenado. Hoje celebramos a vocação à vida na família, a vocação familiar. E assim, hoje comemoramos o Dia dos Pais. Por isto, nesta Eucaristia, queremos de modo especial rezar por todos os pais, aqueles que estão aqui conosco nesta Eucaristia, aqueles que nos acompanham através das redes sociais de nossa paróquia, nossos pais que não puderam estar aqui, mas que se fazem presentes em nosso coração, em nossa memória, em nossas preces, como também rezamos por todos aqueles que já celebraram sua Páscoa definitiva e que se encontram junto de Deus na eternidade. Hoje, na liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir, de modo especial, na segunda leitura, nos recorda do compromisso que a fé nos desperta, aquilo que a fé exige de nós. Qual é a exigência? A exigência de uma vida coerente, de uma vida segundo os mandamentos do Senhor. Hoje, São Paulo, escrevendo aos Efésios, São Paulo diz assim: sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus. Ou seja, a fé não se trata de algo abstrato, de algo que não transforma a nossa vida. A fé deve nos transformar. A fé deve nos configurar ao Senhor. O que é ser cristão? Ah, padre, eu sou cristão porque eu vou à missa todos os domingos. Eu sou cristão porque eu rezo o terço. Não, eu sou cristão porque eu procuro ser um imitador de Jesus Cristo, um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Ou seja, ser cristão é ser outro Cristo. A gente não pode dizer que é cristão e continuar na nossa vida fazendo todo tipo de atrocidade, todo tipo de maldade, viver como se não existisse Deus, como se não existissem os mandamentos e nos dizer cristãos. Isso não existe. Aquilo que nós rezamos com nossos lábios deve moldar a nossa vida. Aquilo que São Paulo também repete tanto para nós: não sede meros ouvintes da palavra, mas seguidores da palavra, colocando esta palavra em prática com a nossa vida. Senão vivemos uma fé falsa, uma fé sem profundidade, uma fé que não toca o coração de Deus. Falamos bonito, temos um discurso muito bonito, mas é totalmente mecânico e superficial, porque não vence, não ultrapassa o limite da fala. E não adianta falar bonito e não viver aquilo que se prega, aquilo que se diz. É somente mentira. São palavras soltas que o vento leva e que não transforma nem toca a vida de ninguém, porque falta profundidade e principalmente falta o exemplo. A nossa fé, ela deve ser encarnada, ela deve ser vivida, ela deve ser anunciada através do nosso exemplo, do nosso comportamento. Santo Antônio, de forma muito bela, diz que nós devemos sempre anunciar o Senhor e, às vezes, se necessário, utilizar as palavras.
Olha como isso é importante. Ou seja, anunciar o Senhor não se dá através da fala, se dá a partir da vida, do testemunho, do nosso exemplo. O que é que nós vemos aí as crianças? As crianças, quando estão aprendendo ainda, e os pais dizem que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, mas se os pais não derem o exemplo, a criança não irá aprender. Porque a criança segue o exemplo, aquilo que ela vê os seus pais fazerem. Assim também é a nossa vivência da fé. Só iremos converter alguém se aquilo que nós pregamos seja verdadeiramente aquilo que nós vivemos. Existe hoje uma bonita relação paralelo entre a primeira leitura e o evangelho que nós acabamos de ouvir. Na primeira leitura, nós nos encontramos com o profeta Elias, que questionando a validade da sua missão, da sua vocação, achando que não tem sido um bom anunciador do reino, um bom anunciador do Senhor, ele ali chegando cansado e fatigado, ele se deita e pede para si a morte, cansado, triste, abatido, poderíamos dizer em crise de identidade e de vocação, ele pede para si a morte. E aí Deus envia o seu anjo que dá uma ordem a Elias e diz a ele: levanta-te e come, porque o caminho ainda é longo. Ou seja, o próprio Deus valida a vocação do profeta, manda que ele se alimente, porque a sua missão ainda não acabou. A sua missão ainda é árdua, é muito grande, e ele precisa estar alimentado e continuar. Quem de nós também nunca experimentou desta fadiga, deste cansaço, e teve vontade de desistir de tudo, vontade de desistir de todos? Quem de nós nunca viveu este tempo de aridez, este tempo de dificuldade e pediu ao Senhor a morte para si? E aí o pão que nos alimenta e que nos fortalece é o pão da Eucaristia. O Senhor também nos diz: levanta-te e come, levanta-te e alimenta-se com o pão da palavra, o pão da Eucaristia, porque a vida continua, a missão e o caminho ainda são longos. No Evangelho de hoje, que é continuação, se nós pararmos para fazer uma retrospectiva, vamos nos lembrar que esse já é o terceiro domingo que nós ouvimos acerca do pão. No domingo retrasado, ouvimos o Evangelho da multiplicação dos pães. Jesus alimentou uma grande multidão com poucos pães e peixes que tinha ali disponível. Domingo passado foi iniciado o discurso acerca do pão descido do céu, e hoje é a continuação e nos deparamos com a murmuração dos judeus. Eles começam a murmurar e questionar Jesus, dizendo quem ele pensa que é, para dizer que ele é o pão descido do céu. Ele não é o filho de José, o filho de Maria? Nós sabemos de onde ele é. Como ele pode dizer que desceu do céu? E aí Jesus, vendo a murmuração dos judeus, Jesus continua o seu ensinamento acerca do pão do céu, mostrando que o pão que é ele mesmo, o alimento que é ele mesmo, supera de longe o maná que foi enviado por Deus para alimentar o povo. Quem comeu do maná morreu, quem comia do maná continuava sentindo fome. E Jesus apresenta o pão descido do céu como o único pão capaz de saciar a nossa fome de Deus. O único pão capaz
de verdadeiramente nos alimentar e de nos fortalecer. A Eucaristia é este alimento que renova, que revigora as nossas forças, porque é o próprio Senhor que se dá para nós como alimento. E ele diz: quem comer deste pão nunca mais terá fome. Ou seja, quem procura a Eucaristia com fé verdadeira se alimenta do próprio Cristo e garante para si a vida eterna. Que possamos, meus queridos irmãos e irmãs, a cada dia, a cada Santa Missa, repetir aquilo que o povo pediu a Jesus domingo passado: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Que possamos pedir: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Senhor, fortalece a nossa fé. Senhor, nos sustenta na caminhada. Senhor, renova as nossas forças e nos dá coragem para seguirmos fiéis, perseverantes na nossa vocação de anunciadores do reino de Deus. Que a Eucaristia que nós recebemos possa também alimentar e fortalecer as nossas famílias. Que as nossas famílias encontrem sempre na fé e no amor o vínculo, o elo de paz que os une e que os mantém sempre perseverantes, sendo assim a primeira igreja, a igreja doméstica, onde primeiro se encontra a importância do encontro com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.